É uma honra, é um prazer estar aqui mais um domingo, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Eu convido você, nessa noite, a abrir o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar nas nossas vidas nessa noite. Quero começar dizendo que estou com o coração ardente de felicidade, porque em meio a tudo, todas as circunstâncias exteriores que acontecem, nós podemos viver e contemplar o amor de Deus com as nossas vidas. E eu creio que você também que está nos assistindo, você tem contemplado o amor de Deus, independente do que o mundo possa estar passando, do que o mundo possa estar vivendo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão dentro da arca, eles estão provando e contemplando o amor de Deus, amém? E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus me levou até o livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, do versículo 26 em diante. Vamos falar sobre o endemoniado de Gadara, o Gerazeno. Algumas versões falam o Gadareno, em outras falam o Gerazeno. Vocês possam abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Nós vamos ler a história desse homem. E a palavra do Senhor começa falando assim: Então rumaram para a terra dos Gadarenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixassem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se, Jesus encontrara um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que os deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém, meus amados? Vou orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai, essa palavra. Te peço, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Espírito Santo, ministra, Pai, se revela para nós. Que cada um possa receber da forma que está precisando receber, Pai. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. A palavra fala que Jesus chega naquela cidade de barco, e ao colocar seus pés fora do barco, vai até Jesus um homem endemoniado, com uma legião de demônios, e se prostra diante de Jesus, e reconhece
quem é Jesus? Filho do Deus Altíssimo. E aqui, amados, ao Jesus chegar naquela cidade, ele se depara com essa situação de um homem que a Bíblia relata que há muito tempo andava nu, um homem que a Bíblia fala que não tinha onde morar, um homem que era acorrentado de suas mãos, era acorrentado de seus pés, um homem que morava em meio aos túmulos, aos sepulcros. E esse homem, endemoniado, ele chega até Jesus e reconhece quem é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E esse primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês nessa palavra, é que fazia muito tempo que aquele homem que estava endemoniado, havia muito tempo que aquele homem não tinha onde morar, havia muito tempo que aquele homem dormia no meio dos sepulcros, havia muito tempo que aquele homem andava nu. E eu imagino a situação daquele homem, e eu também imagino como era a situação das pessoas que viviam naquela cidade. As pessoas deviam olhar para aquele endemoniado de Gadara, o gadareno, e dizer: meu irmão, aquele cara não tem mais jeito, aquele cara ninguém pode mudar ele, aquele cara ninguém pode mudar a sua situação. Então era esse o olhar daquele povo, daquela sociedade, para a vida daquele homem, que não tinha mais jeito, que não tinha saída, que não havia mais mudança para ele. Aquela sociedade rejeitava, aquela sociedade apontava. E você pode estar do mesmo jeito daquele homem, daquele endemoniado. Muitos podem olhar para você nesses dias e dizer que você não tem mais jeito. Muitos podem olhar para você e dizer que você é um caso perdido. Muitos podem olhar para você e dizer que ninguém pode mudar você mais, que ninguém pode transformar a sua vida. Mas isso é mentira. Jesus diz para você essa noite: vem, filho, vem, filha, que eu posso transformar a sua vida, que eu posso mudar totalmente o seu modo de viver. Mas para isso acontecer, você tem que ir a Jesus. Tem que acontecer um encontro seu com Jesus, porque quando nós encontramos Jesus, nossas vidas são totalmente mudadas, totalmente transformadas. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, mas isso é mentira do capeta. Porque você encontrar Jesus, você tem sua vida transformada, você tem sua vida endireitada, porque ninguém se encontra com Jesus e fica do mesmo jeito que era. O gadareno endemoniado, ao encontrar Jesus, ele teve sua vida mudada, sua vida transformada, sua vida curada, sua vida liberta. E do mesmo jeito é você, quando tiver um encontro com o Senhor, sua vida vai ser liberta, sua vida vai ser curada, sua vida vai ser transformada. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês nessa palavra é que muitas das pessoas se vitimizam e começam a olhar para ela mesmo e dizer: eu não tenho mais jeito, eu sou um caso perdido, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, eu não tenho mais jeito. E muitas das pessoas se encontram nesses dias nesse estado de se vitimar, de ela mesma olhar para ela e dizer: eu sou um coitado, eu sou uma coitada, eu não tenho mais jeito, ninguém me ama. Olhar para ela mesma e dizer: eu não tenho mais jeito, eu bebi demais, eu não tenho mais jeito, eu fumei demais, eu não tenho mais jeito, eu me prostituí demais. Meu irmão, um endemoniado de Gadara teve jeito, eu tive jeito, então você também tem jeito. Não se vitimize. Você tem jeito, independente de como sua vida esteja nesse momento, nesse instante. Eu quero olhar para a sua vida, para você agora nos seus olhos e dizer para você que você tem jeito. Dizer para você que Jesus te ama. Não se vitimize mais, não olhe para você, não dê uma de coitado. Porque você tem jeito. Simplesmente, você tem que se encontrar com Jesus e reconhecer quem é Jesus. Porque quando nós encontramos com o nosso Mestre, quando nós nos encontramos com Jesus e reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode transformar as nossas vidas,
Ele vem e age. Ele vem e transforma as nossas vidas. Dá um exemplo aqui do meu sogro, de Bosco. Bosco tinha sua família toda na igreja, a filha dele pastora da igreja, os filhos líderes, o genro pastor, e Bosco não estava na igreja. Ah, por que, pastor, ele não estava na igreja? Porque ele não tinha se encontrado com Jesus. Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, o que foi que aconteceu? A vida de Bosco foi o quê? Transformada. Quando ele teve esse encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele reconheceu quem era o seu pai, que Jesus era o Filho de Deus, que somente Jesus poderia transformar e salvar a vida dele. A sua vida foi transformada. O gadareno, antes de Jesus, era um cara que vivia louco, se cortava, saia correndo na rua nu. O povo algemava ele, amarrava ele. Ele despedaçava tudo, ele quebrava tudo. Dormia no cemitério. Mas depois de Jesus, a palavra do Senhor fala e nos mostra que ele estava sentado aos pés de Jesus, lúcido e vestido. E logo em seguida, Jesus vai embora da cidade, e ele quer seguir Jesus, e Jesus disse: meu irmão, não. A direção do seu coração é me seguir, mas a minha direção para a sua vida, volta e fala o que Deus fez da sua vida. Então, amados, a vida de Bosco, antes de Jesus, era o quê? Era um cara que só vivia numa casa de jogo. Tudo que ele ganhava, ele levava e entregava aos outros de presente. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele reconheceu quem era Jesus, sua vida foi transformada, sua vida foi mudada. Ele se tornou parte do ministério de louvor, ele se tornou o varão da sua casa, ele se tornou referência para outras pessoas. E é assim que Jesus faz. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós reconhecemos quem Ele é em nossas vidas são transformadas. Não há quem tenha um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e não tenha seu caráter, sua vida transformada. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. E a palavra de Deus fala assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então a palavra do Deus fala assim: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós fomos criados, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então quanto mais nós nos distanciamos dessa imagem e semelhança de Deus, quanto mais nós ficamos diferentes de Deus, nós temos uma vida de sofrimento. O gadareno era o quê? Diferente de Deus. Ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Mas ele se tornou totalmente o inverso, totalmente diferente de Deus. E consequências disso foi uma vida de dor, uma vida de humilhação e uma vida de sofrimento. Então você foi criado também imagem e semelhança de Deus. Mas as escolhas que você tem tomado, tem te tornado diferente do seu Criador. E as consequências disso, de suas escolhas, é uma vida de dor e uma vida de sofrimento. Então reflita. Essa noite é uma noite para você refletir. Reflita como era aquela vida daquele homem. Como era a vida daquele gadareno. Andava nu, sem roupas, não tinha família. Era um cara humilhado. Era um cara que dormia no cemitério. Era um cara que o povo tinha como louco. Amarrava ele, algemava seus pés e suas mãos. Ele quebrava tudo, saía correndo, se cortando. Então reflita. Como é viver uma vida diferente do que nós fomos criados?
Então reflita também como está a sua vida. Você está à imagem e semelhança do seu Criador? Ou você tem se tornado diferente de Deus? E por consequências disso, você tem uma vida sofrida. Muitas das pessoas, amados, nesses dias de hoje, estão vivendo como esse gadareno. Longe do Senhor, diferente do Senhor. No caminho de pecado, escravo do pecado, escravo da prostituição, escravo das drogas. Porque não tiveram um encontro com Jesus. Porque não reconheceram, melhor dizendo, quem é Jesus em suas vidas. Mas essa noite é uma noite especial. Essa noite é uma noite de você ter um verdadeiro encontro com o Senhor. É uma noite de você reconhecer quem Jesus é. Que somente Ele pode mudar a sua vida. Somente Ele pode transformar a sua vida. Somente Ele pode te libertar. E a palavra de Deus fala, quando o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode te curar. Só Ele pode te tirar dessa vida de sofrimento, dessa vida de dor, dessa vida de humilhação e te colocar no lugar de honra. Somente Jesus. Sabe, amados, quando o Senhor me levou a essa passagem, a essa palavra hoje pela manhã, é uma palavra que eu me identifico muito. Que eu me vejo na vida desse homem. Minha vida, tem muitos que se veem na história do filho pródigo, mas eu me vejo no gadareno. Um cara que antes de Jesus era humilhado, um cara que antes de Jesus era tido como louco, um cara que antes de Jesus andava nu, se cortava, dormia no cemitério. E minha vida não foi muito diferente da do gadareno. Antes de Jesus era viciado em bebida. Antes de Jesus as pessoas olhavam para mim e diziam, ó o doido de Monteiro que vai passando. Antes de Jesus era um cara que era humilhado. Antes de Jesus era um cara que passou por muito sofrimento, por muita dor. Antes de Jesus eu era o quê? Um escravo do pecado. Mas eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu reconheci que Jesus é o Filho de Deus, o único que pode salvar a minha vida, que pode transformar a minha vida e que pode me dar uma vida abundante aqui nessa terra. Então reconheça quem é Jesus e tenha um encontro com Ele. Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus transformou não simplesmente a minha vida, mas a vida da minha família. E Jesus me tornou um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que através da minha vida, outras pessoas, outras vidas têm sido impactadas pelo Senhor. Através do meu testemunho de vida, outras vidas têm sido salvas para o Senhor Jesus. Que assim como o gadareno, eu segui o chamado que Jesus me deu. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, antes de 2 Coríntios, continue lá em Lucas. Lucas 8. Lucas, capítulo 8, lá no verso 37. Todo o povo da terra dos Gerazenos ou Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa, Deus fez por você. Sabe, amados, ali quando aquele homem foi curado, quando aquele homem foi liberto, quando aquele homem foi transformado, a vontade do coração dele era ir seguir Jesus, entrar naquele barco, ir por onde Jesus estava andando. Essa era a vontade do coração daquele homem.
Mas a direção, o chamado de Jesus para a vida dele era outra. Você que está angustiado, você que pode estar gerando dúvida no seu coração a respeito do seu chamado, a respeito da direção de Deus para a sua vida, eu creio que nessa noite, nosso Senhor Jesus vai te dar a direção correta. Assim como Ele deu àquele homem, o ex-endemoniado, a direção sua não é essa, a direção sua é essa. Vai e fala o que Deus fez na sua vida. Então eu creio que o Senhor vai estar dando a direção para a sua vida, o Senhor vai estar dando a direção para a sua casa, o Senhor vai estar dando a direção para como vocês cuidar dos seus filhos, o Senhor vai estar direcionando você como seu varão da sua casa, o Senhor vai te dar a direção para a sua vida essa noite, do seu ministério. Então essa é uma noite também de o Senhor nos direcionar. Que a vontade do nosso coração às vezes é fazer uma coisa, mas essa noite o Senhor vai dizer: ei, a minha vontade para a sua vida não é essa. A minha vontade para a sua vida é essa. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo de Deus está tocando, está falando no coração de várias pessoas e dizendo qual a direção de Deus. Amém, amados? Agora abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Você pode estar perguntando: pastor, 2 Coríntios vem depois de quê? Eu digo de primeiro, né mesmo? 1 Coríntios. 2 Coríntios 4:4. A palavra de Deus fala assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, ou dos ímpios, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados, a palavra de Deus fala que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos ímpios, para que eles não pudessem ver, para que eles não pudessem contemplar a luz que está no evangelho, que é a imagem de Deus. Então as pessoas se tornam diferentes de Deus, porque elas não veem a luz do evangelho. Porque elas não conseguem enxergar a palavra de Deus, porque o inimigo, o príncipe desse século, Satanás, tem cegado o entendimento dos ímpios. Por isso muitas pessoas viciadas, por isso muita pessoa numa vida de prostituição, por isso muitas pessoas numa vida de sofrimento, numa vida de mentira, porque elas não conhecem o evangelho, porque elas não conhecem a palavra de Deus. E com conta disso, elas não conseguem se tornar imagem e semelhança de Deus. E quando nós não nos tornamos imagem e semelhança de Deus, nós temos uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de prisão, onde nos tornamos escravos do pecado. E o pecado vem e nos guia. Você faz isso, você vai beber, você vai fumar, você vai se prostituir, você vai mentir, você vai enganar, você vai roubar. Porque nós nos tornamos escravos quando estamos cegos para a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor fala lá em João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. A palavra lá em João 8, 32 fala assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, quando você tem um conhecimento da verdade, ela te liberta. Quando você tem o conhecimento do que está dizendo a palavra de Deus, as escamas dos seus olhos são retiradas, e você é liberto. Quando conhece a palavra de Deus, você sabe que é errado mentir. Então você não mente mais. Você se posiciona perante essa verdade que você conheceu. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que roubar é errado. Então você se posiciona perante essa verdade que você conheceu. E vai sendo liberto. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que é errado trair a sua esposa. Então você para de trair.
se posiciona perante a verdade. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que essa cultura de que foi passada de pai para filho, de adorar outros deuses é errado. Então você para de adorar, você se posiciona perante a verdade, que é a palavra do Senhor. Então você é liberto. As escamas dos seus olhos são caídas, são retiradas. E a palavra do Senhor fala: quando o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu conheci o Evangelho, eu conheci a palavra de Deus, e me posicionei perante o Evangelho, perante a palavra do Senhor, e fui liberto. As escamas dos meus olhos caíram, e eu tive minha vida transformada, amados. Você pode dizer: ah, pastor, é fácil mesmo. É meditar na palavra, é conhecer o que a palavra nos ensina e nos posicionar. O resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não conheça a palavra, não seja mais enganado por doutrinas errôneas, não seja mais enganado por culturas. O que fala a verdade é o que está escrito na palavra de Deus, e é essa palavra que liberta. Então conheça ela, e não se torne escravo do pecado, porque nós, quando conhecemos a palavra do Senhor, nós nos tornamos escravos de Deus. Nós não somos guiados mais pelo nosso pecado, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, eu quero terminar esse culto, terminar essa palavra. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, o Ministério de Adoração até aqui, por favor. E como eu estava falando, eu quero terminar esse culto, terminar essa palavra, fazendo um apelo. Muitos estão nessa situação, como se encontrava o gadareno, endemoniado, sofrendo, sendo humilhado, andando sem roupas, todo algemado, todo preso. Muitos podem estar nesse exato momento, assim como um dia eu me encontrei, sendo humilhado, como sendo escravo do pecado, como Satanás me guiando, sofrendo. Muitos se encontram nesse exato momento dessa forma. Mas essa é uma noite da sua história ser transformada. Essa é uma noite de você correr para os braços do seu Pai, correr para os braços de Jesus, e ter sua vida totalmente transformada, liberta, que as escamas dos seus olhos possam ser retiradas nessa noite, e você possa enxergar a luz que está no Evangelho, que você possa enxergar o Evangelho, porque aqui é a imagem de Deus. E como nos tornarmos imagem e semelhança daquele que nos criou, é conhecendo a verdade que está na palavra de Deus. O gadareno sofreu até não conhecer Jesus. Você pode estar sofrendo porque não conhece Ele, porque o inimigo tem te cegado. O inimigo tem oferecido pratos para você, e você tem se deliciado nesses pratos. Mas o Senhor Jesus vem dizer que o que Ele tem para você é bem melhor e é bem maior. Jesus vem te propor nessa noite uma salvação, uma vida eterna e uma vida abundante aqui nessa terra. Quando não conhecemos o Senhor, nós somos humilhados, nós nos contentamos com pouco. Mas o Senhor vem nos dizer nessa noite: não se contente com migalhas, porque o que eu tenho para você é muito mais do que simplesmente migalhas. Isso é uma noite de você se entregar a Jesus.
É uma noite de você reconhecer quem é Jesus. Porque como eu já preguei aqui antes, quando nós reconhecemos quem Ele é, nós reconhecemos quem nós somos nele. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, nós reconhecemos que nós somos filhos. A palavra do Senhor fala que ao aceitarmos e reconhecermos Jesus em nossas vidas, nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Então nessa noite, eu quero convidar você a se tornar filho de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a se tornar imagem e semelhança daquele que te criou. Nessa noite eu quero convidar você a deixar de lado todo o sofrimento, a deixar de lado toda dor, toda humilhação, e a se lançar nos braços do Senhor. Porque nos braços dele, na presença dele, a cura, a libertação e a transformação de vida e a salvação. Então eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, de onde você possa estar, a colocar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Que todos que estão nos assistindo nesse instante possam repetir essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, de todo o pecado que cometi. Eu me arrependo, meu Pai, de todo o caminho errado que eu andei. Te peço perdão, Jesus. Nessa noite eu reconheço o Senhor como Filho do Deus Altíssimo. Eu reconheço o Senhor como o único que pode me salvar e transformar a minha vida. Eu te peço, Jesus, risca o meu nome do livro da morte. Eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje eu posso ser chamado de filho, filho de Deus. Amém. A palavra do Senhor fala que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, que quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos, há festa no céu. E eu creio que nessa noite está acontecendo festa nos céus, por sua conta, por sua causa, porque Jesus te ama, porque você é importante para Ele. E eu creio que as escamas dos olhos estão caindo, que nesses dias as pessoas estão reconhecendo que só ajuda em Jesus, que Jesus é o único caminho que nós podemos correr e trilhar nele. Eu profetizo na sua vida uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor, uma semana cheia da presença do Senhor. Que o Senhor te livre de todo mal, que Ele abençoe a sua vida, a sua família. Seja uma semana de direção, de direcionamento do Senhor em nossas vidas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Oh, oh, oh.
Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, uma semana abençoada. Em nome de Jesus.